Boa noite. No próximo dia 12 de agosto, o Sistema Santa Cecília de Comunicação promove o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios, que vai reunir especialistas e autoridades portuárias em torno da discussão sobre a melhor alternativa de ligação seca entre Santos e Guarujá. Para falar mais sobre o fórum, eu recebo o mediador do encontro e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Maxwell, eu tenho conversado com muitos especialistas que a gente tem trazido aqui mesmo no Caderno Regional, falando sobre as alternativas dessa ligação seca, que não é de hoje que se discute também esse assunto. E o que se tem colocado hoje são duas opções. A primeira delas, a ponte, que é um projeto do governo do estado em parceria com a Ecovias. A segunda opção seria o túnel ligando Santos ao Guarujá, que é um projeto defendido, inclusive, pela Codesp. Qual é a melhor alternativa e de que maneira pode-se chegar a um consenso em relação a essa ligação seca, Maxwell? Irineu, boa noite para essa audiência enorme que o Caderno Regional tem. É sempre bom a gente estar aqui debatendo e discutindo sobre a maior joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. Em relação ao teu questionamento, eu vou responder da seguinte maneira, Irineu. Nós temos aí uma dificuldade há mais de 100 anos, esse tema ele vem sendo debatido há mais de 100 anos, mas nós temos de ter a preocupação também de não cometer um erro para os próximos 100 anos, né? Por quê? Nós demoramos tanto tempo para ter uma ligação seca. Agora que o governo do estado anunciou essa ligação seca, eu acho que tem de ter um debate melhor para que a gente não cometa um erro para os próximos 100 anos. Evidentemente, tem aí a ligação proposta através da ponte e existe o debate proposto pelo segmento portuário, que é a questão do túnel. Eu acho que o fórum ele vem no momento extremamente oportuno para que a gente possa ter todas as autoridades, não só do segmento portuário, mas do governo do estado e das municipalidades e também a sociedade. Eu acho que esse é um tema da sociedade, a sociedade tem que colocar o ponto de vista nisso, e aí a gente consegue tratar de alguma maneira nesse fórum qual é a melhor solução para atender a questão da mobilidade urbana e também os interesses também do segmento portuário. Acho que a grande crítica em relação à ponte é justamente essa falta de mobilidade urbana. Porque o próprio secretário de Transportes do Estado já disse que a vocação dessa ponte é logística, ou seja, para atender principalmente os caminhões, as cargas que vêm de São Paulo em direção ao porto. E aí a mobilidade urbana fica um pouco prejudicada, porque a gente já conversou sobre isso aqui também, sim, não é, Marcos? Inúmeras Ninguém vezes. vai sair daqui da Banda da Praia para ir lá até a entrada da cidade para atravessar para o Guarujá, não é? Eu acho que essa é a resposta que falta, né? Eu acho que você colocou muito bem essa equação. Você tem aqui a ligação seca proposta, que é a ponte, você tem as questões de mobilidade urbana e você tem os interesses do porto, né? Por sua vez, a população tem o interesse da mobilidade urbana, o Estado quer propor a questão da ligação seca e o Porto de Santos tem a preocupação com as operações portuárias. Então a gente precisa solucionar essa equação. Isso ainda não foi solucionado. O governo do estado diz que vai ser uma solução logística. Logística está atrelado diretamente ao porto, né? Se o porto, por sua vez, através da autoridade... Que é o maior interessado, está dizendo que o maior interessado está dizendo, olha, não vai me atender. E a sociedade, ela de alguma maneira comprou a ideia da ligação seca porque resolveria as questões de mobilidade urbana. Então eu acho que estas respostas, elas devem ser frutos desse fórum. Eu acho que o fórum, ele contribui para trazer à tona todos esses questionamentos que você fez e que naturalmente eu também muitas vezes me faço. Como a gente costuma dizer, conversando que a gente se entende. Não tenha dúvida. Né? É importante que haja debate, né? Nada mais justo do que isso aconteça. O que me preocupa em relação a tudo isso é que todo esse debate, toda essa conversa não acabe caindo mais uma vez no vazio, não é, Maxwell? Porque como você mesmo já citou, são 100 anos e como a gente costuma brincar, virou lenda, né? Essa ligação Santos-Guarujá virou lenda. E que esse debate não caia mais uma vez no vazio, não é, Marcos? Eu acho que não tem mais espaço para isso. Eu sou uma pessoa bastante otimista nesse sentido, né? Eu acho que hoje existe aí o interesse pelo governo do estado, principalmente pelo governo federal também. Porque projetos do governo são vários, né? São vários. E aí eu acho que hoje a gente volta naquele ponto que a gente debateu também aqui inúmeras vezes, né? Aquela velha política de se fazer, onde projetos que não saem efetivamente do papel, eu acho que não tem mais espaço hoje. Até porque a população, do modo geral, Irineu, deu o recado nas últimas eleições, né? Ou seja, estão escolhendo melhor, principalmente as pessoas que vão representar a sociedade. Então, esta questão da ligação seca
é uma questão que precisa ser resolvida neste mandato. Eu acho que, vamos se brincar, como minha avó dizia, o primeiro prego tem que ser colocado neste mandato do governo estadual. O governo do estado chegou a dizer que, independente da vontade da Codesp, né, da área portuária, a ponte seria construída. Eu acho que... Quer dizer, era uma decisão tomada. A imposição, Irineu, ela nem sempre é sadia, né? Tudo aquilo que é sadia, imposto, na verdade, né? Não é sadio para nenhum lado. Hoje nós temos um equipamento na nossa região que é a locomotiva econômica que nós temos, que é o Porto de Santos. Então eu acho que é prudente, né? Não é obrigatório, mas é prudente do governo do estado ouvir o segmento portuário e ouvir também a sociedade. A partir daí, eu acho que a gente pode chegar num consenso. Se nós temos aí 2,9 bilhões versus 3,4 ou 3,2 bilhões, talvez quem esteja em casa fale, olha, são 4 bilhões, né? É muito dinheiro, é muito zero. Quanto é movimentado no porto? Mas a arrecadação hoje portuária gira em torno aproximadamente de 100 bilhões, ou seja... 100 bilhões. É uma fatia muito pequena, né? Então eu acho assim, o problema aqui não é um problema exclusivamente financeiro, no meu entendimento. Ele pode ser melhor trabalhado para que a gente proponha a melhor solução para não comprometer as operações do segmento e do Porto de Santos nos próximos 100 anos, Irineu. Como mediador desse debate do dia 12, qual é a sua expectativa? Como é que está a movimentação em relação ao debate? Dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto. Confesso honestamente que recebi o convite da família Teixeira, do Sistema Santa Cecília de Comunicação, com bastante honra. A gente tem aí todos os deputados estaduais e federais da região confirmado, o presidente da Companhia As Docas também do Estado de São Paulo, o Casemiro Técio, confirmado, dentre outras autoridades. Nós temos uma quantidade muito grande, Irineu, de associações e entidades de classes que aderiram ao evento, estarão aí apoiando o evento também, e mediar um evento como esse é uma responsabilidade muito grande, né? Eu posso até pedir a tua opinião nesse sentido, porque eu sei que você é um excelente mediador também, já acompanhei inúmeras vezes e toda vez que a gente tem que mediar um evento, a gente tem que fazer com que ele seja o melhor possível, que a gente consiga extrair desse evento o que melhor ele pode proporcionar. Você faz isso com supremacia, e eu tenho te acompanhado também para que eu possa fazer o melhor possível nesse evento. Você é um amigo, é bondade da sua parte. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que é importante também a participação não só da classe política que você citou aí, claro, a classe portuária, que também vai estar representada, mas representantes da sociedade civil, não é? Já claro, que está em debate também lá essa mobilidade urbana que a gente já citou aqui, não é? Esse é um ponto que veio à tona, Irineu, principalmente porque a gente acompanhou na mídia toda a dificuldade que existe hoje na travessia Santos-Guarujás através da balsa, né? A mídia veio trazendo esse assunto à tona, batendo muito em virtude da dificuldade e com razão, né? E a população, do modo geral, teve o entendimento inicial de que a proposta da ponte resolveria o problema da balsa, né? O que, na verdade... Não, segundo o governo, eles vão construir a ponte e vão privatizar a travessia de balsa. Né? A travessia continuaria. Sem sombra de dúvida, mas a princípio o sentimento que ficou na sociedade é que a ligação seca resolveria o problema da balsa. Ao longo do tempo, percebeu-se que isso não vai ocorrer. Eu acho que a vontade da população hoje é de que não tenha balsa. Na verdade, não é... Irineu, assim, a gente precisa entender os modais logísticos que nós temos, né? A gente é sempre muito atrasado. Eu até outro dia estava discutindo isso com um especialista na construção de túneis e ele me fez a colocação de que Rotterdam, por exemplo, hoje, desde 1935, vem destruindo as pontes para construir túneis, né? Um exemplo prático. A travessia... Eliminar barreiras, na Eliminar verdade. as barreiras. Eu acho que você foi feliz na tua colocação. A questão da balsa, ela é um complemento, né? Nós implantamos essa travessia há muitos anos. Evidentemente, a quantidade de veículos e pessoas aumentou e nós não conseguimos, em virtude da limitação de infraestrutura, aumentar a quantidade de balsas. Isso não é possível. Então, nós precisamos de outras opções. A balsa, ela vai continuar existindo. Até porque nós temos ali o trânsito de navios, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma série de interferências. A gente está vendo ali, enquanto você fala, imagens, né, do projeto do túnel. Esse é o projeto que foi proposto inicialmente lá em 2013, né, que já existe uma licença ambiental, mas também tem alguns desafios para esse projeto, que são as questões de desapropriação. Ou seja, os dois projetos têm desafio. Eu acho que o que precisa ser colocado na mesa é qual é a melhor opção, não só para a mobilidade urbana, mas também para o segmento portuário.
Nada melhor do que no próximo dia 12 todos participarem e colocarem na mesa as suas propostas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, para que se chegue finalmente a um consenso, não é? Indiscutivelmente, Irineu, e se você me permitir, é uma excelente oportunidade não só para a sociedade, mas também para o empresariado fomentar e impulsionar o network. Nós teremos todas as autoridades ali e a inscrição ela dá a oportunidade também de todas as pessoas participarem de um coquetel. Eu acho que é uma excelente oportunidade de aproximação. Eu sempre costumo pontuar desta forma, né? O network, a proximidade, toda vez que você consegue elaborar melhor o teu network e construir um network mais forte dentro do segmento no qual você atua, evidentemente você consegue alcançar o sucesso. Dia 12 de agosto é uma excelente oportunidade para isso. Renovamos o convite, então, para que todos participem, dia 12 de agosto. As inscrições podem ser feitas através do santaportal.com.br, não é? Exatamente, e como foi divulgado, não só o Porto Negócio estará fazendo a cobertura desse evento, mas como todo o sistema Santa Cecília de Comunicação e o Caderno Regional também estará presente no dia do evento. Maxwell, obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite e tenho certeza que será um grande sucesso lá no dia 12. Irineu, como sempre digo aqui no Caderno Regional, você não convida, você convoca. Convocou, a gente está aqui. O deputado federal Roberto Peternelli visitou hoje o sistema Santa Cecília de Comunicação. Ele fez um balanço dos primeiros meses de mandato. Até o final do ano passado, o Congresso Nacional contava com 10 militares atuando como deputados federais. Mas com as eleições e a chegada do novo governo, esse cenário mudou e este número dobrou. Entre os eleitos, nós vamos conversar agora com o general Peternelli, que recebeu 74 mil votos. General, muito obrigada pela sua participação aqui no Sistema Santa Cecília de Televisão. Eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre o balanço desses 7 meses de atuação. É um prazer estarmos aqui no Santa Cecília abordando esse aspecto que é essencial para todo cidadão brasileiro, que é a política, que é o Congresso Nacional, que elabora as leis que todos temos que cumprir, quer seja dos impostos que vamos pagar, quer seja da maneira como vai ser tributado, quer seja sobre educação, sobre a saúde. E o balanço que eu faço lá desse período é um balanço bastante positivo. Gosto muito do trabalho no Congresso, gosto do debate, acho que do debate de ideias é que se obtém a melhor alternativa. Já apresentei vários projetos, o projeto do número único, não é um cadastro único, número único para o cidadão brasileiro, aqueles que já desde hoje trazem na certidão de nascimento o número do CPF ali registrado. Quando ele fosse tirar uma carteira de identidade, manteria esse mesmo número, da mesma forma o título de eleitor, da mesma forma a carteira de motorista, o NIT, o SUS e por aí afora vai, o PIS, PASEP e tantos números que nós temos, fica padronizado, né? Verificamos lá a possibilidade de facilitar, o próprio presidente colocou a carteira de motorista, tentando fazer com que ela seja mais acessível àqueles que detêm menor recurso. Verificamos a possibilidade e apresentamos projeto de lei que visa facilitar a utilização de medicamentos que já são aprovados na União Europeia, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, que têm protocolos semelhantes ao da Anvisa. Apresentamos aí uma série de atividades e estamos participando, né, de elaboração e pareceres sobre várias leis. No momento também faço estudo sobre a revisão do Código Penal Militar e vejo natural isso que você abordou, né, dos segmentos. Nós das Forças Armadas não tínhamos nenhum, fora o presidente que estava lá nos representando, poucos representantes. Hoje somos 6 representantes das Forças Armadas no Congresso e vejo com muita naturalidade e sempre estimulo todos os segmentos, em especial aí os jornalistas que têm um conhecimento muito amplo das atividades, a participarem da vida política. Muitas vezes você tem médicos, você tem juízes, desembargadores, das mais variadas classes, tem todo um conhecimento, muito vai contribuir, levar esses conhecimentos para a Câmara dos Deputados. E esse aspecto político, eu gostaria de chamar a atenção, começa agora, nessa eleição dos vereadores. Os vereadores tomam uma série de decisões fundamentais
para o dia a dia do cidadão, já que é na cidade que ele vive, que ele convive, e as decisões na Câmara dos Vereadores é fundamental. A gente sabe que a reforma política é uma das bandeiras do senhor. Quais são as pautas que o senhor considera como essa prioritárias? Primeiro seria de acabar com o fundo partidário e eleitoral. Essa distribuição de recursos, ela fica muito a critério das pessoas e creio que se necessitando recursos para outra área é uma oportunidade. Segundo é de permitir a candidatura avulsa. Dessa forma, com as candidaturas avulsas, você não precisaria ter compra ou venda de legenda. Ficaria muito mais fácil a participação nesse processo eleitoral. E para permitir uma oportunidade maior para todo cidadão, eu diria que também é oportuno não permitir a reeleição para o mesmo cargo eletivo. A pessoa concorreria a outro cargo eletivo. Nós temos aí políticos excepcionais que podem contribuir em várias áreas, e a oxigenação, a troca e permitir oportunidades ao maior número de pessoas, eu vejo que é muito importante. Tá certo, deputado. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigado, é uma oportunidade. Estou sempre à disposição da Santa Cecília TV. Agora sim, vamos ver a matéria do repórter Fabiano Roma sobre moradores de uma rua do bairro Itaoca, em Mongaguá, e que estão abandonando suas casas. Hoje eu estou na rua Helena Kinsten Fanelli, Balneário Itaoca, em Mongaguá. Como o nome diz, é um balneário e a gente vê assim a rua bonita, pavimentada com blocos. Mas será que é só isso mesmo? Vamos mudar de cenário aqui, vamos mudar de ângulo para você ver. Olha só, a gente vira, que tristeza. Água tomando conta de tudo, limo, rua mesmo, não tem mais. É a mesma rua, Helena Kinsten Fanelli, só que aqui tá desse jeito. A água que invade a rua vem de um pequeno rio que passa nessa área de mata. E como o alagamento fica por dias e dias, cria todo esse limo. Perguntei à dona Rosane que tipo de transtorno essa situação causa. Todos os tipos. A princípio, a enchente vinha e a gente ficava 2, 3 dias fora, né? Nos últimos anos piorou mais ainda. Esse ano, especificamente, eu estou desde o dia 12 de fevereiro fora de casa, porque eu não tenho mais nada dentro de casa. Se vocês quiserem entrar lá depois, né, não tenho mais nada. Destruiu tudo, já caiu tudo, tudo queimado, né? O que está lá dentro é tudo entulho agora, o restante que está é tudo entulho. E fora a doença, porque agora há poucos dias eu ainda estou me recuperando da dengue. E para a água não entrar em casa, só fazendo obra. Levantamos o piso ano passado, né? Arrumamos tudo bonitinho. Quando chegou em fevereiro diante, a água entra direto. Sempre tem água dentro da minha casa. Já perdemos móveis, já perdemos geladeira. É assim, a gente compra as coisas, pensa que não, estraga tudo de novo. É água direto. Esses tempos atrás nós tivemos que ir embora porque a água estava dentro de casa. Não dá para ficar dentro de casa com água. É assim, direto. Em junho desse ano, o Caderno Regional mostrou como a situação da rua fica quando chove. Os moradores mandaram imagens pra gente. Um terror. Essa aí dentro d'água é a dona Zéza. Há mais ou menos 4 meses que a água não seca das ruas. A água entra nas casas quando chove um pouquinho mais, quando para de chover, a água até sai do quintal e das casas, mas na rua não seca. Hoje ela nos mostra a mureta de contenção que teve que construir em casa para não deixar a água invadir. Ela conta que já fez de tudo para tentar solucionar o problema. Pediu providências, mas a situação persiste. Até uns 10 anos atrás, a prefeitura limpava aquele rio lá no fundo, tirava a sujeira, levava embora. Nunca foi feito um serviço primoroso, mas pelo menos quando chovia, a água subia, mas logo ia embora. E agora não limpa mais, já faz uns 10 anos que a gente reclama, e faz uns 3 anos que começou a ficar totalmente impossível. Porque quando chove que enche aqui, fica 15, 20 dias. Porque para ajudar a Sabesp ainda desliga o esgoto, porque eles dizem que não são obrigados a puxar água de chuva, que queima as bombas. E aí, olha, Ministério Público de Mongaguá, Ministério Público do Meio Ambiente em Santos, tudo isso a gente já fez.
e não resolve. Eu não moro o tempo todo, mas eu ficava muito tempo aqui, muito tempo. Não fico mais, porque como é que você faz? Essa água entra nos quintais, esse verde aí fica nos quintais das pessoas todas. As pessoas não têm nada mais. Aí as pessoas estão abandonando, daqui a pouco começam a invadir, E o nosso patrimônio vai para onde? A Prefeitura de Mongaguá informou que o local requer ações de macrodrenagem que estão em estudo, uma vez que essas ações necessitam de muito aporte financeiro, tornando bastante complexo o seu planejamento. Estranhamente, a administração municipal disse ainda que, constantemente, equipes da Diretoria de Serviços Externos estão no Itaoca realizando a limpeza manual do rio para minimizar os impactos das chuvas, o que é difícil de acreditar diante das imagens que vimos agora há pouco. Foi realizada hoje em Santos uma audiência pública para a elaboração do Plano Estadual Plurianual de 2020 a 2023. A audiência pública reuniu representantes das prefeituras da região, empresários e também representantes de vários setores da sociedade. Maurício Hoffmann, da Secretaria de Planejamento do Estado, explicou como funcionam os mecanismos da economia, de onde vem a arrecadação, quais são as despesas e falou ainda de conceitos, como, por exemplo, estar atento ao que acontece no mundo para planejar melhor como usar o dinheiro público. Explicar como o Estado está enfrentando esses novos desafios de um mundo moderno, um mundo mais tecnológico, num momento de transição de governo, que nós saímos agora, só temos 6 meses praticamente do novo governo, e agora os grandes fenômenos mundiais que estamos vendo em termos de negociação bilaterais, em que o Brasil se insere e São Paulo se coloca como ator principal nesse processo, é muito importante. As audiências públicas para a elaboração do Plano Plurianual 2020 a 2023 e da Lei Orçamentária Anual de 2020 são previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. São uma oportunidade para conhecer o orçamento do Estado de São Paulo, discutir a melhor forma de usar o dinheiro e, é claro, apresentar sugestões. Que ter uma força maior dentro da região da Baixada Santista e Vale do Ribeira também, com essa formação cultural, com essa descentralização cultural, com esse desenvolvimento cultural, que falta um pouco aqui. Os municípios fazem sim o seu trabalho com muito afinco, qualidade, mas o Estado tem que ter essa alavanca que tinha antes e deixou de ter, mas estão trabalhando para ter novamente. Isso é que é importante, né? Estamos aqui para ajudar. Eu acredito que se a população participa cada vez mais desses espaços e construções, a gente tem condição de elaborar um plano de orçamento que contemple, de fato, as necessidades e todas as dificuldades que a população tem vivido lá dentro dos seus municípios, porque as pessoas moram nos municípios. A Big Band do Lar das Moças Cegas é uma das atrações do 8º Santos Jazz Festival. A abertura acontece hoje no Sesc. O grupo está caprichando nos preparativos. Nas apresentações e ensaios, afinação e alegria. A LMC Big Band tem cerca de 20 integrantes. São voluntários, funcionários e alunos do Lar das Moças Cegas de Santos. A maioria tem deficiência visual, o que está longe de ser uma barreira. Primeiro eles memorizam, porque eles não têm essa parte da visão que nós temos, que é de ler a partitura. Aí primeiro é feito um trabalho com base em teoria musical, aí através da teoria nós passamos as músicas, através do solfejo, que é a passagem das notas, das músicas, e aí sim é feito o ensaio geral. Sob o comando do maestro João Carlos, Kate capricha nos solos de guitarra. Acho que é uma experiência muito boa, né, pra gente tocar num festival assim grande, né, com vários artistas, e a gente tá no mesmo palco que eles. Eu acho que é uma coisa muito boa pra gente, né. Uma gratidão muito grande, porque todo mundo que pensa em alunos deficientes visuais, músicos deficientes visuais, o pessoal pensa em pena. Só que não tem pena. Aqui eles têm talentos. Nos ensaios semanais, o músico Maurício Fernandes dá as dicas para o grupo brilhar no palco. Não perde a pressão, só esconde um pouco e já abre. Esconde, abre, entendeu? Vai
O grupo vai ser uma das atrações do 8º Santos Jazz Festival. A LMC Big Band faz uma apresentação na abertura nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, no Sesc Santos, e outra no domingo, no encerramento, às 2h30 da tarde, nos Arcos do Valongo. Eu sei que esse ano vai ser sensacional, viu? Tenho certeza, porque o evento, o pessoal está gostando, nós estamos sendo procurados para que a gente possa mostrar a nossa qualidade e mostrar que o deficiente visual simplesmente não enxerga. Quando ele é bem posicionado, ele faz tudo de bom. A música tem essa magia, né? essa alegria, né? De unir a todos num só propósito, que é a arte, né? Do som, que é isso que a música representa, né? A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos. Eu volto amanhã. Tchau. We'll be right back.